você aí do outro lado, meu nome é Lucas Mendes e esse é o Pendurado na Estante, seu podcast semanal com as melhores resenhas e dicas literárias, indo de clássicos da literatura, dos quadrinhos e dos mangás, nunca em 10 minutinhos, sempre em muito mais. Bom, galera, continuando a programação especial do mês do horror, nós vamos falar de algo que sempre foi muito popular desde seu lançamento, alcançou um status cult devido à magnitude da obra, devido à importância dela, tanto pro subgênero e pro gênero que ela está inserida, mas como também como influência para as outras. Talvez seja o trabalho mais popular desse autor, talvez seja o mais famoso, o mais abrangente, talvez o que mais resuma, embora algumas pessoas argumentem que não, eu também, o R de sua carreira. E que recentemente ganhou uma adaptação aguardada há anos, tanto pelos fãs quanto por aqueles que gostam de terror. E que, infelizmente, aparentemente não. Aparentemente, na verdade, não, né, gente? Não cumpriu, vamos ser sinceros, não cumpriu as expectativas. Algumas pessoas até foram revisitar a outra adaptação que essa obra teve para poder, digamos assim, ver, nossa, será que a gente realmente pode trazer algo das páginas para essa tela? Será que realmente a gente consegue fazer isso funcionar? E essa adaptação provou que não. Tem gente que defende, o que eu não vou julgar se você achou ela satisfatória, até porque o primeiro episódio até que engana muito se você não estiver prestando muita atenção. Mas eu acho que essa é uma das produções mais decepcionantes do ano e que vem de um mangá também maravilhoso, que é a adaptação de Uzumaki, de Junji Ito. E é isso que nós vamos falar hoje, de Uzumaki, do Junji Ito. Então, gente, eu acho que o Junji Ito ele não precisa de apresentação, mas caso você viva numa caverna e você não sabe quem é, o Junji Ito ele é um autor de mangás de horror muito proeminente, muito popular, famoso principalmente pelos contos que ele possui, histórias como Tommy, histórias como A Sala de Aula que Derreteu, vários mangás, várias histórias populares. Ele já veio aqui no Brasil, para quem não lembra, em 2023, na CCXP. Então, ele não é um autor desconhecido, ele é um autor absolutamente popular. E se ele é popular, muito popular aqui no Ocidente e no Japão, ele é seminal. E o Uzumaki, ele é o mangá provavelmente mais famoso dele. Para quem não conhece o Uzumaki, eu vou dar uma sinopse rapidinho. Basicamente, ele se passa nessa pequena cidade chamada Kurozu, pela pronúncia, e onde esses acontecimentos grotescos começam a acontecer em sequência. E esse lugar é onde a protagonista, a Kiri Goshima, nasceu e cresceu. E o vento sopra em curvas, folhas e ramos se enrolam e a fumaça expelida do crematório sobe desenhando esses redemoinhos funestos. E logo, os humanos também são afetados pelo fenômeno helicoidal. Os cabelos se revolvem em círculos, os corpos se retorcem, e a Kiri, junto com o rapazinho que ela é apaixonada, tenta escapar da cidade para poder fugir da maldição da espiral. Cara, esse mangá, eu li ele pela primeira vez, inclusive, em 2023. Foi uma leitura muito surpreendente para mim, porque apesar de eu ter ouvido muito falar sobre o impacto dele, sobre o quanto ele era forte, sobre o quanto ele era importante, eu nunca me toquei, sabe? Eu nunca, tipo assim, fiquei, quero muito ler esse. Eu acabei não. Vou confessar que não. Nunca fui. Eu sempre soube, mas sabe quando você nunca tem aquele gatilho pra você realmente ir atrás de ler? Eu nunca tive isso com esse mangá. Eu cheguei a ler outros mangás do Jujutsu, eu li Fragmentos do Horror, eu li A Sala de Aula que Derreteu, mas nunca peguei pra ler esse, justamente o mais famoso. E foi uma leitura muito difícil e ao mesmo tempo muito divertida. Eu vou dizer que esse não é um mangá pra você ler maratonando. Ele é um mangá feito pra você... Foi lançado semanalmente e eu digo que esse formato dele funciona muito. Porque ele tem um
mini caráter procedural. Meio que a assombração da semana causada pelo fenômeno dessas espirais sobrenaturais. E que vai se juntando com a história maior. A história que eu mais conhecia era justamente o capítulo do Caracol, que já vai chegar nele. Que é que é particularmente muito nojento, mas ao mesmo tempo é muito fascinante. E eu acho isso muito incrível. Geralmente incrível. E eu acho que uma coisa que provavelmente faz esse mangá permanecer muito, e eu acho que afasta também ele um pouco, é que ele, talvez você não saiba disso, mas eu diria que o Uzumaki ele se classifica muito como horror cósmico. Existe muito uma questão sobre o desconhecido e sobre a loucura que vai abatendo os personagens, que evoca muito dessa subgênero da literatura. Tem muito disso porque as espirais elas nunca são explicadas, principalmente com todo o clímax no final, que é uma maluquice, e você só sabe o efeito que ela causa nas pessoas. E isso eu acho que adiciona muito pra aura, adiciona muito pra atmosfera. Você vê Kurozu lentamente ficando vazia, lentamente as pessoas vão ficando presas nas suas próprias casas, e elas não sabem o que está acontecendo, elas negam a realidade do que está acontecendo, e elas vão ficando mais e mais perdidas dentro dessa espiral, literalmente. E eu acho que isso deixa a história mais vívida, saca? Deixa as coisas muito mais interessantes. Isso também é uma coisa que vai afetando os outros membros do elenco. Por exemplo, tem o menino que ela é apaixonada, a Kiri, que é o Shuichi, que acaba basicamente sendo realmente o namorado dela. E logo começa a... Logo, basicamente o livro ele já vai te apresentando o que está acontecendo pela figura do pai dele. Ele é uma das primeiras pessoas que fica realmente obcecada pela questão da espiral. E é logo ele que acaba sofrendo isso de uma forma particularmente muito assustadora. E eu acho que é muito bacana como essa escalada ela começa, digamos assim, com uma pessoa mais com uma coisa mais pessoal e vai se tornando um negócio mais geral, sabe? Tipo, começa com o pai do Switch, vai passando pro colégio, vai passando pras pessoas, e quando você vê, tá todo mundo metido naquela escuridão e você não sabe de onde isso vai, como isso vai acontecer e no que isso vai gerar. Eu acho isso muito forte. Eu acho genuinamente muito interessante. E é uma pena que tenha demorado tanto pra fazer o anime. É uma pena que tenha demorado tanto pra alguém realmente ver potencial nessa história. Eu acho que... Porque, como eu falei, esse caráter procedural faz muita diferença pra você realmente fazer uma coisa que brinque com o formato da televisão. Por exemplo, tem o terceiro capítulo, que é o da cicatriz, que foca na Azami, que ela fica com essa cicatriz de espiral na testa, e isso vai basicamente deixando ela louca, e ela fica obcecada pelo Shuichi, ela quer namorar com o Shuichi, mas isso é só basicamente um reflexo para aquela imagem muito famosa que tem de tá só o olho dela aqui e o resto da cabeça virou essa espiral que fica girando, girando, girando sem parar. É uma imagem muito perturbadora, é uma imagem muito detalhada, e é incrível, porque ela resume muito bem basicamente todos os temas do mangá. E eu acho isso muito bonito, o jeito como depois ele vai fazer isso lá pelo quinto capítulo, que é quando tem o capítulo dos amantes, dos meninos adolescentes, que a menina é tão apaixonada pelo cara e eles basicamente se enrolam um no outro. Tem o capítulo da Medusa, que é quando a própria Kiri ela acaba sofrendo porque o cabelo dela começa a criar vida e começa a se espiralar. E isso vai fazer entrar numa batalha pela vida. Então são essas várias situações que vão ficando cada vez mais graduadas. O meu capítulo favorito é um capítulo justamente logo do comecinho, que é o capítulo do Caracol, que é o capítulo 7, que é justamente tem esse menino que ele é meio que o bully da escola, e tem um outro menino que é o que basicamente que é o que ele perseguia, e os dois se transformam em caracóis, e como caracóis são bichos sexuados, eles copulam. Eles na verdade têm os dois, eles são hermafroditas, então eles copulam. É estranhamente fofo e grotesco. Eu adoro esse capítulo. E eu já tinha ouvido falar desse capítulo. E esse capítulo foi o que me fez querer consumir Uzumaki.
Só avisando que vamos ter spoilers completos aqui, tanto do mangá quanto das duas adaptações que ele já teve. E eu gosto muito também de como tudo isso meio que vai ser usado até o final. Quando a gente chega lá, perto do final, quando. Enfim, quando a cidade já estava toda em ruínas, dominada pelas espirais gigantes. E quando o Shuichi e a Kiri, eles estão tentando escapar, mas eles percebem que eles não têm saída, porque tudo leva pra lá. E no final eles acabam descobrindo esse grande portal pra outra dimensão de onde vem a origem das espirais. E quando eles entram lá, eles começam a ser envolvidos por elas, eles começam a se distorcer, eles aceitam o destino deles e eles morrem juntos. Inclusive, esse final trágico e ao mesmo tempo bonito se não me engano, é até a capa da trilha sonora do mangá, do anime. Uma ótima escolha. Pesada, mas é uma ótima escolha. Enfim, é muito bom. É muito. Como eu falei, a atmosfera é boa. A arte do jiu-jitsu é fantástica. Algo que eu não gosto muito são dos personagens. Eu acho que a Kiri é uma protagonista meio sem graça. E o Shuichi, ele não tem personalidade além de ser. Ah, eu tenho medo. Ah, eu quero ir embora. Tipo, eu entendo o que eles estão representando ali. Eu entendo o que eles querem fazer. Eu entendo o que eles querem trazer. Eu entendo o propósito dessa narrativa. Mas eles não são exatamente protagonistas que eu acho muito interessantes. Saca? Eu acho que não é algo que você vai olhar e ficar, nossa, que envolvente. Eu não sinto isso muito deles. Acho que eles acabam. O que acaba carregando mais a história é as situações horríveis que eles vão vivenciando do que necessariamente o, o quanto eu me importo com eles. Sabe? Por exemplo, toda uma questão do negócio dos caracóis, que isso volta basicamente num plot de canibalismo, que é nojento, é assustador. Então, sabe, é meio sem graça. Eu sinto que as pessoas deveriam. Quer dizer, eu sinto que o motivo talvez do mangá ainda ser popular é muito devido à situação, ao horror vivenciado, e não muito aos personagens. Eu sinto que qualquer adaptação que se eu fosse ser feita, eu acho que se eles acertassem, digamos assim, nos personagens, nos protagonistas, automaticamente já seria até uma melhora. Porque apesar de eu achar o Uzumaki um mangá muito, muito bom, não é o melhor mangá do Junji Ito, justamente por causa desse negócio com os personagens. Eu acho que os personagens eles são meio eles são só as pecinhas que ele coloca pra poder fazer a história funcionar, saca? E tá tudo bem, às vezes as coisas são assim mesmo. Mas eu sinto que isso meio que impede que o mangá atinja pra mim, por exemplo, um ponto de satisfação. Então, ao mesmo tempo que eu acho muito bonito, eu não consigo comprar o romance entre a Kiri e o Suichi, sabe? Eu olho e eu fico, ok. Sabe? Por exemplo, só a Tommy mesmo já é uma personagem mais interessante do que os dois. Então, é uma pena. ぐる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  私彼氏おじさんおばさん先生 Como eu falei, esse mangá é absurdamente influente, absurdamente popular, e aconteceu que ele foi adaptado para o cinema. Essa adaptação ela foi feita nos anos 2000 e, não ironicamente, eu acho que é um filme muito subestimado e que ele tem coisas muito interessantes em relação a como ele posiciona e se posiciona como uma adaptação do mangá. Tem um detalhe que é muito importante, que quando o filme saiu, o mangá ele ainda estava em publicação. Então ele meio que ele acaba não adaptando tudo e ele escolhe um caminho mais aberto do que o final definitivo que o mangá possui. E eu acho isso muito inteligente e muito interessante. Porque, como eu falei, todo o fenômeno sobrenatural do mangá, ele nunca é explicado. Você não sabe por que as espirais estão fazendo aquilo, você não sabe de onde elas vêm. Vocês sabem que é um fenômeno que é influenciado por uma força que não vem da nossa dimensão. E é uma força amoral, sabe? Apesar dessas coisas todas horríveis estarem acontecendo,
elas não são necessariamente malignas. As pessoas afetadas por elas se tornam malignas, mas eu não diria que elas são necessariamente uma força, por exemplo, como se fosse uma força colonizadora, sabe? Uma raça alienígena querendo dominar a Terra. Você não tem essa sensação aqui. Você tem a sensação que é um fenômeno natural. E eu gosto muito disso. E o filme, ele captura muito bem essa essência. Ele tem, por exemplo, toda a coisa com o pai do Shuichi. Ele tem um pouco da coisa de manter uma certa identidade visual, mas com aquela identidade visual também do cinema dos anos 2000, que eu acho particularmente muito charmosa. Eu gosto muito como ele faz referências a algumas coisas, porque, como eu falei, esse mangá é um mangá enorme. A edição única que foi lançada aqui no Brasil tem mais de 600 páginas. Ele tem, basicamente, se eu fosse dizer que ele tem como se fosse uns 6 volumes. Acho que são 6 ou 7 volumes na publicação original, tipo, em volume. Então, não é uma história pequena, e eu acho que o filme ele faz um trabalho até muito decente de combinar bastantes coisas. E o que eu diria que ele mais se diferencia do mangá é que o final. O final, ele opta por algo mais... como eu falei, é mais aberto. Ele vai, por exemplo... nós temos a presença do Mitsuru, que é do capítulo do... Eu, não, infelizmente, não vou saber o nome disso, mas é o capítulo do menino Mola. Que ele foi transformado literalmente numa mola e ele era apaixonado pela Kiri e ele fica perseguindo ela, pulando a cabeça dele, pulando. É bem nojento. Se você assistir hoje em dia, talvez você ache isso meio galhofado, mas eu particularmente ainda acho o efeito assustador. E aí, você não entende tudo que tá acontecendo. A cidade começa a ficar toda cagada, começa tudo a explodir, começa tudo a tutorial, não tem aquele conflito final, não tem um labirinto subterrâneo. E o Shuichi, que no filme ele tem uma postura bem mais passiva, ele não tem aquela coisa que ele fica atrás da... Lá, muito interessante. Um personagem que eu diria que ele é bacana e tal. Eu ainda acho que ele tem a sua importância pra narrativa, ele tem a sua importância pra história, então ele tem que estar aqui. E no filme ele é muito passivo e basicamente ele tá tão afetado pela maldição que ele só se resigna ao destino da cidade e morre. É basicamente isso, não tem, sabe, termina com tudo isso meio cagado. E eu gosto que o filme ele tem ainda essa pegada por algo um pouco mais surreal, não diria experimental, mas que tipo, ele brinca muito com a estética do mangá e com a estética do cinema de horror dos anos 2000. Quem assistiu filmes mais famosos do horror japonês, como Kairo, vai perceber que apesar de ser uma particularidade da direção do diretor de Kairo, ou Pulse, também é algo que era muito presente nessa virada de milênio no horror japonês. Então eu acho que trazer isso para essa adaptação é uma escolha boa, e eu acho que o final abrupto funciona. Eu acho que ele ainda mantém aquela energia de que aquilo é uma coisa muito aberta, que aquilo é uma coisa que que é maior do que as pessoas, é maior do que qualquer coisa que você possa fazer, e que existe um certo confronto em aceitar a sua pequenez. É deprimente, mas eu acho que é funcional. Mas se você clicou nesse episódio, eu provavelmente acho que você não está esperando eu falar somente do mangá ou do filme que eu acabei de defender pra vocês. Vocês querem falar da bomba que é o anime. Azami, wait! It's you, isn't it? My right eye can't seem to focus. Can you take a quick look? Vamos lá, gente. Esse anime ele foi anunciado, creio eu, em 2018. 2018 ou 2019. Eu lembro que foi bem pré-pandemia, então criou-se uma certa expectativa. Ele foi anunciado pro Adult Swim, ou seja, seria uma produção com dinheiro da Warner Bros. Envolvida, o que eu também achei muito fascinante.
E eles lançavam, tipo, inúmeros vídeos e teasers desses pedaços de episódio. E que mostravam que eles primeiro decidiram manter a estética muito idêntica ao mangá. Ou seja, ele é um anime em preto e branco. O que eu achei criativo, mas ao tempo eu achei um pouco preguiçoso. Mas isso não vem ao caso agora. E também houve toda uma questão que eles chamaram... olha, gente, nós vamos ter toda essa produção, essa equipe de pessoas super dedicada, por causa que nós queremos entregar para os fãs essa adaptação fiel, essa adaptação que eles nunca tiveram, e nós vamos fazer esse estilo de animação que vai respeitar o material original. Houveram todas essas questões, houve muito hype. O anime foi adiado por muitas vezes, era para ter estreado em 2022, foi adiado para 2023, foi adiado para 2024, e aí ele enfim chegou, estreou em setembro de 2024. Mas as pessoas começaram a achar uma coisa um pouco esquisita logo que o primeiro episódio saiu. A primeira coisa, a diferença que eu diria que é a maior diferença desse anime pro mangá, é que basicamente ele faz todas as histórias serem conectadas. Por exemplo, o primeiro episódio, que tem os seus 25 minutos, ele é basicamente os 4 primeiros capítulos do mangá, entrelaçados em uma história só, em que elas meio que vão dando uma na outra. Então a menina com o buraco de espiral na cabeça, o pai do Shuichi, a Kiri investigando o que está acontecendo e a maldição, tudo isso é conectado. Eu vou ser muito sincero, muita gente adorou esse primeiro episódio. Esse primeiro episódio ele é extremamente bem animado. Eles usam uma técnica onde eles gravaram algumas cenas em live action e cobriram essas cenas com modelagem 3D e desenharam em 2D em cima dessa modelagem, porque eles queriam criar essa sensação, recriar o incômodo desses momentos do mangá e traduzir isso em animação de uma forma que fosse extremamente detalhada e fluida. E eu acho que eles são muito bem sucedidos, mas eu acho o roteiro terrível. Eu acho que tira todo o charme que o mangá tinha de ser um mangá publicado no final dos anos 90, que tinha desse caráter mais episódico, desse caráter mais tipo assim, monstro da semana, que eu acho bacana, que eu acho que isso, inclusive, é falta, por causa que justamente nisso que permite ter mais da cidade, mais dos personagens, mais de como aquilo vai gradualmente se desfazendo. E ele joga isso fora. E também quando as pessoas descobriram, que eles já anunciaram, que o anime só teria 4 episódios. Assim, gente, basicamente eles pegaram esse mangá de 700 páginas, de quase 700 páginas, em 1h20 de história. Nem o filme live action são 2 horas. Então todo mundo achou muito esquisito. E aí todo mundo achou muito mais esquisito quando as pessoas foram dar play no segundo episódio e descobriram uma animação basicamente feita em Flash. E todo mundo ficou chocado porque a animação do nada ficou horrorosa, sem nenhum tipo de detalhe, sem nenhum tipo de contraste. Tipo, feia. Feia mesmo. E tipo assim, o primeiro episódio tinha um roteiro ruim, mas pelo menos a direção e a animação estavam carregando ali a atmosfera, carregando ali o terror mesmo, e a beleza daquele terror. E no segundo episódio isso foi por água abaixo, até que veio insiders e depois disso um dos próprios animadores / produtores falar que no meio da produção eles tiveram um corte de orçamento absurdo, e aí ofereceram pra eles uma solução: lançar só o primeiro episódio, acabou, ou lançar só 4 episódios pra fechar a história todinha, e terceirizando todas as funções, tem até estúdio de hentai no meio envolvido. E saiu o anime que saiu. Eu acho que é muito triste o que aconteceu, porque claramente quando você assiste o primeiro episódio você consegue ver que existe um certo esforço, mas eu sinto que isso era uma história que pra ser feita em, no mínimo, 12. Tipo, no mínimo... Agora, hoje em dia, com essas coisas de streaming, é meio que insuportável, porque tudo tem que ter 8 episódios. Mas, no mundo ideal, 12 seria o esperado, que era o que todo mundo pensava que seria também. Ou talvez até 24, para poder você desenvolver mais o universo, desenvolver mais o mundo, desenvolver mais as pessoas. Mas não é isso que rolou. Definitivamente não foi isso que rolou. E o resultado saiu todo cagado. Eu acho que principalmente por causa que nada tem impacto. Todas essas coisas que eu falei, por exemplo, o plot dos caracóis gays,
vai pro saco, ele é adaptado de uma forma super porca, super pequena. Então, o anime ele conseguiu cortar mais coisas do que o filme de 24 anos atrás. Sabe? É esquisito isso. E quando chega justamente no final, que é o grande clímax da história, onde eles trazem algumas coisas, como o plot do canibalismo, as pessoas presas nas casas, toda a questão de que a cidade está presa num loop, onde a maldição acontece, todo mundo morre, a maldição vai embora, e aí todo mundo volta. Quer dizer, todo mundo volta não. Tipo, as pessoas reconstroem, se mudam pra lá de novo, ninguém tem lembrança que todo mundo morreu. E esse loop interminável dessa força desconhecida que prende a cidade nesse ciclo vicioso. E eles adaptam isso, mas é tão sem graça. Tipo, o próprio frame da Kiri e do Switch morrendo, que deveria ter, tipo, esse grande impacto, deveria ter isso, é só feio e é só sem graça. Então, ao mesmo tempo que a história ela é tecnicamente ultra fiel ao mangá, ela é muito sem sal. Me lembrou muito a série de Percy Jackson, a horrível série de Percy Jackson, que eu já falei mal aqui nesse podcast, mas ela tem basicamente. Essa série, eles têm o mesmo problema. Eles são adaptações ultra fiéis e ao mesmo tempo eles não entendem aquilo que faz o material base ser bom. Aquilo que faz o material base ter fãs, o que faz o material base ser interessante. É um dos. Talvez seja o pior anime que eu vi esse ano. O que é engraçado porque eu não consumi tanto anime quanto geralmente eu consumo. Não sei o que está acontecendo. Ou se eu quero mudar isso. Talvez eu queira mudar isso. Mas é isso, galera. O Uzumaki está aí. Junji Ito Collection acaba de ser inocentado. Mais uma vez pelo tempo. Porque pelo menos ainda era um anime divertido. E esse anime é só um saco mesmo. É tipo 1h20 da sua vida que passa e você não recupera mais. E é sobre isso. Tá tudo bem. Quer dizer, não tá tudo bem. Coitado do Junji Ito, mas eu acho que pelo menos ele recebeu. Coitado dos roteiristas, dos diretores e dos animadores, que basicamente sofreram essa bomba. Eu não posso afirmar com provas, mas eu sinto que isso tem provavelmente o mando do David Zaslav, que cortou o orçamento ao perceber que ia pra uma animação e como ele é incapaz de conhecer arte de qualquer forma, ele só achou que não valeria a pena. Coitado do Adult Swim, que agora vai ter essa porcaria adicionada no catálogo deles, como se fosse uma produção deles. E coitado também da gente que foi obrigado a assistir. É muito triste que basicamente isso esteja acontecendo com um mangá tão querido, com um mangá tão famoso e que definitivamente merecia muito mais. Bom, galera, esse foi o nosso episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês nunca leram Uzumaki e vocês resolveram ouvir esse episódio cheio de spoiler, leiam mesmo assim, como eu falei. Eu acho que ele é um mangá pra você ler, sei lá, toda semana. Ou, não quero ler toda semana. Leia todo dia. Tipo, leia de noite, leia um capítulo de noite, no outro dia, que eu acho que o ritmo vai ficar muito melhor. Eu devorei o mangá e eu sinto que eu cometi um erro. Então... E se vocês quiserem ver alguma adaptação, vejam um filme dos anos 2000. Até um tempo atrás ele estava disponível no YouTube, completo, em HD. Ele é muito legal. Eu genuinamente gosto dele. Bom, gente... muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Obrigado por estarem aqui. Obrigado pra quem apoia. Obrigado pra quem continua ouvindo. Obrigado por me aturar todo esse tempo. Meu nome é Lucas Mendes. Esse foi o Por Hora na Estante de hoje. E a gente se vê semana que vem.